Agora através da tua palavra, ó Pai, ministrada. Ó Deus, prepara, Senhor, meu Deus, o nosso coração, Senhor, ó Pai, que a tua palavra, Pai, possa encontrar um coração fértil, uma terra preparada, uma terra fértil, Pai, para receber a tua palavra. Desde já, Senhor, ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, como instrumento nas mãos do Senhor, que o Senhor possa, como sempre, Senhor, capacitar, como o Senhor capacita a todos que assumem esta palavra. Pedimos ao Senhor, ó Pai, manifesta a tua glória e o teu poder através da tua palavra. Que cada um de nós seja impactado pelo poder da tua palavra. E que possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, edificados e fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. O livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que é muito numeroso sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 4. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. Porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas,
ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. É uma palavra bastante conhecida da igreja. É uma palavra que mexe conosco, como toda a palavra. Mas nós possamos ver e nós podemos imaginar, nós sabemos que essa palavra foi mencionada para a restauração da nação de Israel, que estava destruída, que estava em ruínas. Mas nós podemos trazer para as nossas vidas, podemos trazer para o dia de hoje, para a vida de cada um que está aqui nesta noite. E começamos no versículo 1. Nós vemos que o profeta é levado em uma visão. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs num vale que estava cheio de ossos. Nós vemos aqui que o profeta ele é levado a um lugar, num vale que estava cheio de ossos. Um vale onde não havia esperança. Um vale onde não havia vida. Podemos imaginar, imagine cada um aí imaginando na sua mente um vale cheio de ossos, sem vida, sem esperança. Versículo 2: E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Aqui nós vemos que o Senhor fez o profeta passar ali em volta daquele vale, observando aquela situação, e ele viu que havia muitos ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E muitas vezes o Senhor nos leva a observar a situação da nossa vida, a ver como está a nossa vida. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos que não está da maneira que gostaríamos que estivesse. E vemos que a situação muitas vezes não está boa. Muitas vezes olhamos para a nossa situação, Deus nos leva a olhar a nossa vida, olhar a nossa situação. E muitas vezes nós deparamos com uma situação que parece que está seca, que está sem vida. Olhamos para nós e não é da maneira que nós gostaríamos, não é da maneira que nós esperávamos. E o Senhor nos leva a olhar para a nossa vida. E cada um que está aqui nesta noite é levado a olhar para a sua vida. Se está boa, glória a Deus. Mas se não está, irmãos, o Senhor é poderoso para mudar, para trazer vida, aquilo que está morto, aquilo que está seco. E o profeta ali observou aqueles ossos. Versículo 3. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E trazendo, irmão, essa pergunta para mim e essa pergunta para cada um que está aqui nesta noite, o Senhor faz uma pergunta para mim e para cada um que está aqui nesta noite: porventura a situação da sua vida pode mudar? Porventura a causa que você está buscando resposta do Senhor pode ser resolvida? Porventura a sua vida espiritual pode acontecer um renovo? Porventura a sua cura pode chegar? Porventura a situação do seu ente querido, a situação da sua família pode mudar? Observamos a nossa vida, observamos a nossa casa, e o Senhor pergunta para o profeta: porventura viverão estes ossos? É como se o Senhor estivesse perguntando para cada um que está aqui nesta noite: porventura eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua vida? E o profeta com sabedoria disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E nós respondemos para o Senhor: Senhor, o Senhor tudo sabe, porque o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. E a pergunta que fica é: o que você consegue crer nesta noite? Você consegue crer que uma situação que está morta, uma situação que está difícil, que está complicada, pode mudar? É o Senhor que faz essa pergunta, irmãos, para cada um que está aqui nesta noite.
a situação da sua vida, a sua história de vida, a sua caminhada com o Senhor, a sua caminhada no dia a dia, pode melhorar, pode mudar. E a resposta tem que ser: Senhor Jeová, Tu o sabes, porque o Senhor tudo pode, porque o Senhor é todo poderoso, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa situação. Senhor Jeová, o Senhor tudo sabes. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então declare sobre esta situação. Então profetiza sobre a sua vida. Então declare sobre a sua vida. Nós podemos lembrar de Lucas capítulo 5, versículo 5, quando ali Pedro estava pescando, a noite toda pescando, lançando a rede, pescando, e Jesus dá um direcionamento para Pedro e fala: lance a rede ao lado direito. E Pedro responde para Jesus: Senhor, nós lançamos a rede a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E trazendo para nós, irmãos, sobre a palavra do Senhor, nós vamos profetizar sobre a nossa vida. Mesmo que ainda não esteja acontecendo, mesmo que esteja uma situação seca, mas o Senhor nos manda profetizar sobre a situação da nossa vida. Profetizar sobre as circunstâncias da nossa vida. Declarar uma palavra de vitória. Declarar, como diz a palavra. Então diz: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Declare sobre a palavra do Senhor. Declare sobre a sua vida, sobre qualquer área da sua vida que você ou eu esteja enfrentando, ainda que pareça que está morto, ainda que pareça que não tem mais jeito, mas o Senhor nos lança e nos declara para profetizar, para declarar: tem jeito, tem jeito, tem jeito, a minha vida vai mudar, a resposta vai chegar. Aleluia. Declare, profetize sobre a circunstância da sua vida, aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra declara. E a palavra declara que em Jesus nós podemos vencer, em Jesus nós vamos alcançar a nossa vitória. Mas cabe a cada um que está aqui nesta noite a tomar uma posição e declarar a palavra em cima do vale de ossos secos, em cima das circunstâncias, ainda que pareça impossível, ainda que é impossível aqueles ossos secos, sequíssimos, mudar a sua história, mas o Senhor leva o profeta e orienta o profeta, profetiza sobre estes ossos. E a orientação para cada um que está aqui nesta noite é: declare sobre a sua situação, é declare, profetiza a palavra do Senhor na circunstância da sua vida. Aleluia. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, fôlego de vida, e vivereis. O profeta aqui começa a profetizar: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então começa a acontecer algo, quando o profeta profetiza. Começa a acontecer algo, quando nós profetizamos da parte do Senhor.
Quando nós declaramos a palavra da parte do Senhor sobre a nossa luta, sobre a nossa circunstância. E nós vemos aqui no versículo 6 que começa a acontecer algo. Começa algo novo naquele lugar, naquele vale cheio de morte. Mas algo começa ali a gerar vida a partir da palavra profetizada, a partir da palavra declarada. Versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem. Então profetizei, como se foi orientado. E houve um ruído. Aleluias. Enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço. E os ossos se juntaram, osso com osso. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído, um pequeno ruído, um pequeno barulho de algo extraordinário que estava para acontecer. E trazendo para as nossas vidas, não desprezamos as pequenas coisas da parte do Senhor, porque das pequenas coisas é o sinal que Deus está para fazer algo tremendo, algo maravilhoso na nossa vida. Algo maravilhoso. Nós vamos lembrar lá do profeta Elias, ali em 1 Reis 18, capítulo 41, 42 em diante, versículo 41, 42. Quando Elias ali subiu ao monte Carmelo, monte para orar, e orou para que viesse chuva. E ele orientou ao rei, manda o rei entrar no carro, no cavalo, na carruagem e ir embora, porque é abundante de uma abundante chuva. E ele mandou ali o seu ajudante ir observar. E por 7 vezes o ajudante foi lá, foi e voltou, foi e voltou. E na 7ª vez ele disse: eis que eu vejo um pequeno sinal, do tamanho da mão de um homem. Mas já é o suficiente para o profeta, mas já é o suficiente para aquele que declara que algo tremendo está para acontecer. Um pequeno sinal, irmãos, da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida, já é um sinal que Deus tem uma grande obra para fazer. E o que o Senhor declara, e o que o Senhor quer falar, que Ele tem dado pequenos sinais para cada um que está aqui nesta noite, pequeno ruído, mas é o sinal que Ele está cuidando, que Ele está operando na sua vida. Aleluia. Não despreze, não rejeite os pequenos sinais, porque é o sinal que algo tremendo, algo maravilhoso está para acontecer da parte do Senhor. E olhei, versículo 8, e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. Mas não havia neles vida. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem. E dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Depois de tudo que começou a acontecer, ainda faltava alegria, faltava vida. E orientação do Senhor novamente. Assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. E profetizei, como se me deu ordem. Nós podemos observar que todas as vezes o profeta fala: e profetizei como se me deu ordem, e declarei como se foi orientado. Então me disse: filho do homem, versículo 10, e profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo.
Versículo 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. O que nós aprendemos, irmãos? Muitas vezes nós estamos perdendo as esperanças. Muitas vezes as coisas não estão indo de como gostaríamos. Muitas vezes a resposta ainda demora um pouco a chegar. Muitas vezes a situação da nossa vida, a nossa história, parece que está complicada. Mas a orientação para cada um que está aqui nesta noite é para que nós venhamos abrir a nossa boca. É porque nós vamos declarar a palavra do Senhor sobre a nossa situação. É que nós vamos profetizar. Como o povo de Israel estava mencionando e falando. A nossa esperança tinha acabado. Nós estávamos como cortados. Mas Deus levanta o profeta. E leva ele nessa visão de vários ossos secos. E leva ele a profetizar sobre uma situação. E o Senhor nos leva, irmãos, a profetizar sobre a nossa vida. O Senhor nos leva a profetizar sobre a nossa casa. O Senhor nos leva a profetizar sobre a nossa situação. Ainda que pareça que nós estamos sem esperança. Ainda que pareça que não vai acontecer. Mas o Senhor nos chama nesta noite para declarar uma palavra de vitória. Para declarar a palavra do Senhor sobre a situação que eu e você esteja enfrentando, sobre a luta que nós estamos enfrentando, sobre as circunstâncias que nós estamos enfrentando. O Senhor nos chama a abrir a nossa boca, a falar a palavra do Senhor sobre as circunstâncias, crendo que vai acontecer algo. Ainda que seja um sinal pequeno, mas já é o suficiente para nós alegrar o nosso rosto, para nós glorificar ao Senhor, porque quando o Senhor começa a agir, quando o Senhor age na nossa vida, ainda que seja um pequeno sinal, já é o suficiente para que o milagre aconteça, para que a resposta do Senhor venha, para que haja alegria no nosso rosto. Aleluia. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Portanto, profetiza e diz. Portanto, profetiza e declara: assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor ao qual nós servimos. Assim diz o Senhor ao qual um dia nós rendemos a Ele. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Assim diz o Senhor. Esta situação na sua vida vai mudar. Vai mudar. Aleluia. Esta história vai mudar. O Senhor vai agir. O Senhor vai mudar. Simplesmente declare. Simplesmente profetiza a palavra do Senhor. Eu estou restaurado pelo poder do Senhor. Eu recebo a minha cura. Eu declaro a minha cura. Eu profetizo a minha cura. Eu declaro a libertação da minha família. Eu declaro
a libertação do meu ente querido. Eu profetizo sobre a vida dele. Eu declaro sobre a vida dele, sobre a vida dela, que ainda há chance, que ainda há tempo, porque é o Senhor que age, porque é o Senhor Jeová que opera, porque nada é impossível ao nosso Deus, e Ele tudo pode, mas depende de que nós conseguimos declarar, do que nós conseguimos expor, o que nós conseguimos acreditar, o que nós conseguimos confiar que o Senhor vai fazer na minha vida, o que eu consigo acreditar, irmãos, o que você consegue acreditar que o Senhor pode fazer, porque é fácil eu falar para as pessoas que o Senhor cura, é fácil eu falar para as pessoas que o Senhor restaura, é fácil eu falar para as pessoas que o Senhor tudo pode fazer, mas quando diz respeito à minha vida, quando diz respeito à sua vida, muitas vezes há uma dificuldade de declarar para a nossa vida, para a nossa circunstância, quando a orientação do Senhor é para cada um que está aqui nesta noite, é para declarar a palavra de vitória, a palavra do Senhor, é declarar, é confiar que acontecerá da parte do Senhor. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, diz isso e o fiz, diz o Senhor. Nós vemos toda a história, toda uma restauração de uma nação, uma restauração física. Mas aqui no versículo 14, nós vemos que ainda faltava a restauração espiritual. E porei em vós o meu espírito. Nós podemos observar aqui. E porém em vós o meu espírito, espírito com letra maiúscula. E porém em vós vida espiritual. E porém em vós relacionamento com o Senhor. E porém em vós intimidade com o Senhor. Experiências com o Senhor. Porque se nós podemos receber a nossa cura, podemos ter resposta para as áreas da nossa vida, mas se nós não tivermos uma restauração espiritual, nada vai ter aproveito. E o Senhor ainda fala, através da sua palavra, que muitos aqui, olhando para a sua vida espiritual, olhando para aquilo que ele sabe, que ela sabe, do chamado de Deus para mim, para cada um que está aqui, mas devido às circunstâncias, devido à caminhada, não está fluindo da maneira que deveria, não está como deveria, nos que diz respeito à vida espiritual. No que diz respeito à caminhada com o Senhor, o relacionamento com o Senhor. Que vir à igreja, que participar dos cultos, é muito bom. Mas não quer dizer que estamos bem espiritualmente. Muitos vêm na igreja, muitos têm vida, mas estão se sentindo fraco. Estão se sentindo como se estivesse num vale de ossos secos. Estão se sentindo como que a vida espiritual está seca. Estão se sentindo como o relacionamento com o Senhor está fraco. Não está como deveria.
Porque o Espírito Santo testifica. Porque o Espírito Santo fala conosco, irmãos, quando nós não estamos bem. O Espírito Santo, ele fala conosco. Por quê? Porque ele capacitou. Porque ele investiu em vidas aqui. Porque ele depositou palavras de vitória. Porque ele depositou em cada um que está aqui, irmãos, a palavra de Deus. Porque nós estamos recebendo da parte do Senhor. Cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, irmãos, nós estamos sendo alimentados. Nós estamos sendo fortalecidos. Mas muitos, embora recebendo, não têm conseguido estar como queria estar. E o Espírito Santo testifica. Estar como o Senhor espera que esteja. Mas é interessante que, embora toda a restauração da nação de Israel, toda a restauração neste vale de ossos secos, nós chegamos e nós lemos, nós deparamos no versículo 14, e o Senhor ainda fala: porém em vós o meu espírito e vivereis. Nós vemos aqui, irmãos, porém em vós o meu espírito e tereis vida. E vida o quê? Vida espiritual. E vida o quê? Relacionamento com o Senhor. E vida o quê? Intimidade com o Senhor. E ver o agir do Senhor. E contemplar o agir do Senhor. Independente de circunstância. Independente de situação. O Senhor, Ele quer, através da palavra que nós estamos ministrando, irmãos, o Senhor, Ele quer nos levar a profetizar sobre as circunstâncias da nossa vida. O Senhor quer que nós venhamos declarar a palavra do Senhor sobre a situação que nós estamos enfrentando. O Senhor quer que nós tenhamos uma experiência com o Senhor. Mas o Senhor também quer renovar nesta noite. Renovar o quê? Renovar a vida espiritual. Renovar a alegria que não vem, irmãos, com o bem-estar. Não vem quando as coisas estão bem, mas uma alegria que, independente da circunstância, a alegria que vem de dentro para fora. Alegria que está ali de dentro para fora. Por quê? Porque sabe que o Senhor está no controle da nossa vida. Porque sabe que ao declarar uma palavra de vitória, ao declarar uma palavra de vida, ainda que a situação esteja seca, esteja difícil, algo acontecerá da parte do Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, cada um que está aqui, como igreja do Senhor, a ser ousado na presença do Senhor, a ter ousadia, a ter coragem de declarar a palavra do Senhor sobre a sua luta, sobre a sua adversidade. É o mínimo que podemos fazer como igreja do Senhor, como alguém que conhece a palavra do Senhor. Ei, é o mínimo que você pode fazer sobre a sua vida, é declarar: não, eu entrei aqui nesta noite desta forma, mas eu vou sair diferente, porque eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre essas circunstâncias que eu estou enfrentando, que acontecerá uma mudança, que acontecerá algo novo nesta minha história, nesta minha situação. É o que o Senhor espera, irmãos, de nós como igreja do Senhor. É de nós como alguém que fala: não, o Senhor muda a história, não, o Senhor transforma a vida. Então creia que o Senhor muda a tua história, muda a tua vida.
Lamante canta labacere canta las. O Senhor quer mudar, irmãos, a nossa história, quer mudar a nossa situação, mas Ele coloca, irmãos, sobre nós a posição de que profetiza sobre esta situação. Profetiza. Pode mudar a sua situação? Pode mudar essa circunstância? Senhor, pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar, por quê? Porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Porque o Senhor é Deus que tem prazer em mudar a história. É por isso que estamos aqui nesta noite, porque nós cremos no Senhor. É por isso que estamos aqui nesta noite, porque nós vimos a necessidade, irmãos, de ouvir uma palavra, de receber uma oração, de entoar louvores ao Senhor, porque nós sabemos, sem o Senhor, irmãos, nós não vamos conseguir fazer nada. Sem o Senhor, os ossos secos continuam secos. Sem o Senhor, a tristeza continua. A dor, o sofrimento continua, mas com o Senhor, quando nós tomamos a posição que devemos tomar na presença do Senhor e começamos a declarar sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias, vai mudar, vai gerar vida, vai acontecer mudança, ainda que um pequeno sinal. Ainda que coisas pequenas estão acontecendo da parte do Senhor, mas já é suficiente para mim, para você acreditar que nesta noite você vai sair daqui com a resposta do Senhor, com a transformação do Senhor, que começa em quê? Começa no interior, começa com uma mudança de posição, uma mudança de comportamento. Aí sim, começa a gerar o quê? O milagre do Senhor, começa a gerar o quê? A resposta do Senhor. Quando nós começamos a profetizar, ainda que não está acontecendo no mundo natural, mas no mundo espiritual, já está gerando a bênção do Senhor, já está gerando o milagre do Senhor, a transformação do Senhor. É só declarar, é só profetizar. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós somos chamados a profetizar a palavra do Senhor sobre as nossas circunstâncias, sobre a nossa vida. E a pergunta é: o que você consegue acreditar que o Senhor pode fazer na sua vida? Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida por falta de declarar. Porque se não declara, é porque não está crendo. Se não profetiza, é porque não crê. Nós podemos observar, toda vez que Deus levou o profeta a profetizar, ele diz: então profetizei como se me deu ordem. Então declarei a palavra do Senhor como se me deu ordem. Então é uma ordem para mim e para cada um que está aqui nesta noite. É declarar, é profetizar sobre a circunstância da sua vida, da minha vida. E algo vai acontecer da parte do Senhor, em nome de Jesus. Nós somos desafiados a praticar a palavra do Senhor. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, aqueles que puderem. Amém? Quem estiver com criança, fique bem à vontade. Somente aqueles que puderem, mesmo assentado. Quem não puder ficar de pé, mas é hora de profetizar. Vai estar iniciando a oração. Em seguida, a diaconisa Adriana vai estar dando seguimento à oração. E a palavra que fica para cada um que está aqui, cada um, sem exceção: declare sobre a sua vida, sobre a sua circunstância. Eu não sei a sua luta, eu não sei
o vale que você tem que declarar a palavra do Senhor. O que eu sei é que ao declarar a palavra do Senhor, algo vai estar acontecendo. Algo vai estar acontecendo da parte do Senhor. Então seja ousada na presença do Senhor. Nós estamos aqui reunidos em congregação. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Então comece a declarar sobre a situação, sobre a sua vida, sobre a circunstância. Comece a declarar. Comece a declarar a palavra de vitória. O Espírito Santo vai te lembrar. O Espírito Santo vai te colocar situação. É como que você estivesse indo sobre a situação, sobre a circunstância. É como que o Senhor está te levando, irmão. É como o Senhor está te levando sobre essa situação. E você agora está observando a situação. E você agora está vendo a sua vida. E você está vendo a história, a trajetória da sua vida. E o Senhor te leva a profetizar, a declarar. Então comece. Senhor, 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 Senhor Jeová. Senhor, 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 Deus Todo-Poderoso. Senhor, 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 que sonda e conhece, que sonda e conhece cada alma, cada vida.